Questionário da lição número 10. Jesus e o dinheiro. Segundo trimestre de 2015. Jesus, o homem perfeito. O Evangelho de Lucas, o médico amado. O comentarista, o pastor José Gonçalves. Complete então os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas, conforme a revista da CPAD. Lembrando que aqui nós trazemos só as respostas verdadeiras e também as frases já completas. Em nosso site e alguns sites também que colocam os nossos estudos, você encontra então com as frases para serem completadas e também as perguntas que têm respostas verdadeiras e falsas. Vamos então à primeira pergunta dentro do texto áureo, que é para completar. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Lucas 18, 24. Dentro da verdade prática, a segunda pergunta para completar. As Escrituras não condenam a aquisição honesta de riquezas, e sim o amor a elas dispensado. Parte número 1, o dinheiro, bens e posses nas perspectivas secular e cristã. Pergunta número 3. Qual a perspectiva secular do dinheiro, bens e posses? Uma das formas mais comuns de se enxergar o dinheiro, bens e posses na cultura secular é vê-los apenas como algo de natureza puramente material. Tanto no mundo antigo quanto no contemporâneo, é possível observar que a realidade material pareceu sempre se sobrepor à espiritual. O material passa a dominar a vida das pessoas e isso inclui dinheiro, bens e posses. No mundo ocidental, essa forma de enxergar as coisas transformou-se em uma filosofia de vida que se recusa a enxergar outra coisa além da matéria. Por essa perspectiva, o material é superestimado enquanto o espiritual é ignorado e suplantado. Nesse contexto, quem tem posses é valorizado, quem não as possui, nada vale. O dinheiro, como valor material que garante posses, ganha o status de senhor em vez de servo. Pergunta número 4. Qual a perspectiva cristã do dinheiro, bens e posses? No contexto cristão, o mesmo Deus que fez o espiritual é o mesmo que fez o material. Nos ensinos de Cristo, não há um dualismo entre matéria e espírito. Todavia, as coisas espirituais, por serem de natureza eterna, ganham primazia sobre as materiais, que são apenas temporais. Na perspectiva cristã, portanto, as dimensões material e espiritual devem coexistir. Assim como servimos a Deus com o nosso espírito, nossa dimensão espiritual, devemos também servir com o nosso corpo, nossa dimensão material. Dessa forma, quem se tornou participante dos valores espirituais deve também servir com seus bens materiais. Aqui, o dinheiro como valor material não é visto como senhor, mas apenas como servo. Parte 2. Dinheiro, bens e posses no judaísmo no tempo de Jesus. Pergunta número 5. No judaísmo do tempo de Jesus, a sociedade estava dividida em quais grupos? Então, em dois grupos, os ricos e os pobres. Na classe mais abastada estavam os sacerdotes, participantes de uma elite que controlava o sistema de sacrifícios e lucravam com ele, e os herodianos, que possuíam grandes propriedades. Um outro grupo era formado por membros da aristocracia judaica que enriqueceu à custa de impostos de suas propriedades e ao seu comércio. O último grupo era formado por judeus comerciantes que, embora não possuíssem herdades, participavam ativamente da vida econômica da nação. No extremo oposto dessa situação estavam os pobres. Estes eram o povo da terra, não possuíam nada e ainda eram oprimidos pelos ricos. Pergunta número 6. Na cultura judaica, nos dias de Jesus, como era considerada a posse de bens materiais? Não era vista como um mal em si. O expositor bíblico P.H. Davis observa que os exemplos de Abraão, Salomão e Jó serviam de inspiração àqueles que almejavam a prosperidade. A ideia era que os ricos prosperavam porque sobre eles estava o favor de Deus. Dessa forma, a prosperidade passou a ser associada à piedade. Para evitar a avareza e a ganância, a tradição rabínica estimulava os ricos a serem generosos e solidários com os pobres, que era a maioria na comunidade. É evidentemente que essa concepção estimulava apenas as ações exteriores, sem levar em conta as atitudes interiores. Parte número 3. Dinheiro, bens e posses nos ensinos de Jesus. Pergunta número 7. De que maneira Jesus alertou sobre os perigos da riqueza?
O ensino de Jesus sobre o uso das riquezas foi muito mais radical do que ensinava o judaísmo e a tradição rabínica dos seus dias. Jesus, ao contrário dos rabinos, não associou a piedade com a prosperidade. A riqueza de alguém nada dizia sobre a sua real condição espiritual. Para Jesus, o perigo das riquezas estava no fato de que elas poderiam até mesmo se transformar numa personificação do mal e reivindicar o culto para si. Por isso advertiu: não podeis servir a Deus e as riquezas. O vocabulário traduzido como riqueza nesse texto corresponde à palavra grega de origem aramaica mamonas, traduzida na arque como mamon. A riqueza pode se transformar em um ídolo ou Deus para aqueles que a possuem. Nesse aspecto, as riquezas tornam-se um obstáculo no caminho daquele que serve a Deus. Pergunta número 8. Como Jesus ensinou a confiança em Deus nas questões materiais? Embora Jesus tenha mostrado que as riquezas podem até mesmo se tornar uma personificação do mal, ele não as demonizou. No entanto, na perspectiva lucana, Jesus desencoraja a aquisição de riquezas e estimula a confiança em Deus. E havia uma razão para isso. Logo após mostrar os perigos da avareza, veio alguém que queria fazer dele um juízo em uma questão relacionada a uma herança. Jesus revela a seus discípulos que a melhor forma de se proteger desse mal é confiar inteiramente na provisão divina. As riquezas dão uma falsa sensação de segurança e de independência das coisas espirituais. Daí sua recomendação para não se confiar nelas. Parte 4. Dinheiro, bens e posses na mordomia cristã. Pergunta número 9. Qual a avaliação que Jesus faz sobre a questão do dinheiro e a avareza? Os léxicos definem a avareza como um apego demasiado e sórdido ao dinheiro e mesquinhez. Vimos que para evitar esse mal, a tradição rabínica estimulava as práticas filantrópicas e solidárias. O ensino de Jesus sobre o uso das riquezas vai muito além da simples doação de bens e ações filantrópicas. Ele não se limitava a avaliar apenas as ações exteriores, mas, sobretudo, voltava-se para as atitudes interiores. Dessa forma, valorizou as atitudes da mulher pecadora na casa de Simão o leproso e de Maria de Betânia, a irmã de Marta e de Lázaro. Não era, portanto, apenas se desfazer dos bens, mas a atitude e intenção com que isso era feito. Não basta apenas ofertar ou dar dízimo, mas a atitude com que se faz essas coisas. Não era apenas doar, mas doar-se. Pergunta número 10. O que é um mordomo fiel? Mordomo é aquele que administra os bens de outra pessoa. Os bens não lhe pertencem, mas ele pode usufruir deles enquanto os administra para seu legítimo dono. Jesus contou a parábola do administrador ou mordomo infiel para mostrar esse fato. O entendimento entre os intérpretes da Bíblia é que esta parábola tem um fim escatológico. Assim como os filhos deste mundo são perspicazes e astutos no que diz respeito ao uso de suas riquezas, assim também os filhos do reino devem ser sábios na aplicação de seus bens. O ensino da parábola é que o melhor investimento é usar os recursos materiais adquiridos na propagação do reino de Deus e, dessa forma, ganhar amigos para a vida eterna. Conclusão, pergunta número 11 para completar. Não há valor moral no dinheiro em si. Ter dinheiro pode ser uma coisa boa ou ruim. Isso vai depender do conjunto de valores daquele que o utiliza. Certamente usar o dinheiro para ajudar uma obra filantrópica ou investir na obra missionária é uma coisa útil e louvável. Todavia, usar esse dinheiro, como advertiu Jesus, simplesmente com a atitude de querer mais posses, mais prestígio, mais autossatisfação, acaba se tornando uma coisa ruim. Leamos com cuidado o terceiro evangelho e descobramos o exercício da verdadeira mordomia cristã. Glória a Deus. Aleluia.